viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e o nome do meu dragão seria Incinerador. Eita Deus. Eu sou Carlos Pelerran e o meu dragão seria o Fúria da Noite, o melhor dragão já criado na história. Fúria da Noite. Como treinar o seu É lógico. Tem algum lugar que fala de dragão melhor do que como treinar seu dragão? Eu acharia melhor botar Banguela, né? Beleza. Banguela Tá, faz muito sentido. seria bem fofinho. Então fala no né? seu, parceiro. Eu sou o Felipe Vieira e o nome do meu dragão seria Katum Ryuka no Jutsu. Entendedores entenderão. E o Carlos vai me Como é me crucificar. Ele tentou fazer o paralelo de Naruto e é Katon. O cara mandou um Katum, Obviamente. Uchiha Forever. versões Sem hates. Sem versões hates, Carlos. Recife de Naruto. Vamos lá. Com certeza. Catum Dracarys. Tentou invocar um dragão, invocou um calango. Mas tá bom. Eu sou o Felipe Rissato e o nome do meu dragão seria Gretchen Cadillac. Meu Deus do céu, O cara. nível tá lá embaixo. Só vai diminuir. E o ataque dele é Conga La Conga. Aí ele solta fogo. Dragão Montanha dançarino. russa, montanha russa. Dragão de tchutchu. Esse programa vai longe. Vai, Gabi. Esse aqui, o André, vai se acabar de rir. Eu já tô pressentindo já. Eu não pensei em nome de dragão, mas eu fico com Banguela. Qual é o seu nome? Quem é você? I wanna love O you. nome dela é O pessoal me Banguela. conhece já. Eu sou a Gabi Gouveia e o meu dragão seria o Banguela. Eu não consigo. Faleceu. Eu sou a mais consciente aqui nesse podcast. Ai, entre fogos e dragões, falaremos de uma das séries derivadas mais aguardadas dos últimos tempos. A intriga política se mistura à fantasia com uma boa trama e violência gratuita. Vamos falar sobre Casa do Dragão, House of Dragon, meus amigos. Uma série que se passa no universo de Game of Thrones, mas, assim esperamos, com um final melhor. Já veio o hate já. Eu Obrigado, gostei do senhor. final. Eu gostei show. do final. Eu gostei, cara. Muito eu gostei bom. do final. Que os Ele 7 falou te no- ouçam, né? Só Pode dar spoiler? Aqui, Já vou perguntar, né? aqui é tranquilo. Aqui é, Tá, então. É sinônimo. Aliás, é sempre bom falar isso no programa. Viajando por terras distantes é sinônimo de spoiler. Eu tô me Nossa, recuperando Ele aí riu tanto. da apresentação. Tá sem ar. Chorei, Certo. literalmente. Bom, Casa do Dragão, todos vocês assistiram, eu espero, né? Que dessa vez não tenha uma orelha aqui. Então. Mas eu conheci. Então, o cara falou, Meu já Deus, fiquei o cara já- triste. já- Então. Então, meu Deus. Assistiu a Casa do Dragão de Komodo, né? Mas eu conheci com os livros, né? O livro Fogo e Sangue, livro maravilhoso, muito bom. Comprem, adquiram já o seu na livraria mais próxima. Mas a série é muito boa. Exatamente. Como diz o nome do livro e a série, é pra maior de 18 anos. Só pra avisar, né? Isso a gente sempre deixa claro que é pra maior de 18 anos, né? Então, amiguinhos, se você não tem 18 anos, ouça o podcast, pegue bastante spoiler e aí E daqui acabe com a 5 anos... Peça pro seu pai. Se seu pai liberar, é o problema dele. Mas a gente recomenda que você tenha 18 anos. Ai, ai. Mas a gente conheceu, e acho que a maioria de vocês conheceu com a HBO, né? Ou alguém já tinha lido o livro aqui também? Tem mais algum? Não. O livro não. Eu assisti o Game of Thrones, né, cara? Mas um livro não cheguei ali não, nenhum. Assistiu no HBO Max ou no famoso Telegram? No famoso Telegram. Telegram, isso aí. Total. Telegram. O brasileiro. Telegram. Assinante Isso do eu não- Telegram. Isso eu nunca tinha visto. Telegram. Assíduo. A pirataria se renova, irmão. Eu assisti no Torrent. Ah, o cara Então, é julgando e viu no torrent, Não, né? mas eu tenho O HBO Telegram já é um Max upgrade. também. Mas Você por que tem que você HBO assistiu? Max e assistiu no Torrent pra quê? Que ele gosta de fortalecer a firma. é só porque Ele quer eu... facilitar pras cotas, é isso. Não, mas Game of Thrones, na época eu não tinha HBO Max. Ah, House- Da House of Dragon você viu no HBO Max. Agora eu assinei Agora ele é HBO crente. Max pra recompensar, entendeu? Aí, próxima vez pegar a senha com o irmão. Opa. E você, Gabs? Eu cheguei a ler um capítulo de um livro da minha amiga na escola.
Aí era muito grande, não dei conta, tive que devolver, não deu tempo de eu ler. Era a Bíblia. E ela queria de volta, porque ela era muito apaixonada. Aí eu já fiquei, interessante essa história. Só que aí eu esqueci disso e reacendeu meu amor com a Fogo e série da Sangue. HBO, sim. Ô, glória. E agora eu quero tanto ler que eu e o Douglas já tá afirmado que a gente vai comprar e vai ler a série, hein? Fogo e Sangue é muito bom. Nome, Culto pentecostal de ceia, né? Fogo e sangue. nome bom de ministério. Abrir a igreja Fogo e Sangue. O André só vai rir nesse E eu episódio. acho que o Felipe tocaria teclado nessa igreja, hein? Alguns diriam que... Eu descobri que chamar o Risato e o Carlos pra fazer a mesma coisa é um pouco complicado. Que os dois são zoeiros. Não, o pior, a gente gravou o primeiro programa, foi sobre Duna. Conheci o Risato, a gente gravou um programa com ele, eu falei, esse cara é mó nerdão, né, tal, nem Serião, faz né, piada cara, direito, tal, né, nunca faz nada dele. A gente gravou já um spoiler aqui, a gente gravou o de RPG, que vai sair ano que vem, né, na Nossa, só sexta-feira. ano que vem, gente. Porque você sabe o trabalho que dá pra editar esse negócio? Nossa, É, como vai é? ser bom então, garoto. Minha amiga, você já ouviu os outros de RPG do Viajando? Ouvi. O que você achou? Tinha o Thiago ainda. Exatamente. Finado, É. falecido, que Deus o tenha. Né? Não, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Thiago Porter. Mas e aí? Achei bom porque tem os efeitos e tal, então você Exato. mergulha na Você história. sabe o trabalho que dá pra vontade primeiro de jogar. procurar? Pois é. Ó, a gente tem que um dia jogar com a Gabi também. Verdade. É, mas enfim, eu tô Taru. por que eu tô enrolando? Porque eu tô tentando achar quando que a gente gravou o do Crônicas de Gelo e Fogo. De elefante. Hoje tá bom, os meninos tão bem. É que só para os ouvintes situarem, o episódio foi recente, então a gente ainda tá muito emocionado. Não, ó, gravar. Gente, Isso, foi isso. muito Verdade, bom, verdade. gente. Vamos lá. Ó, se você quer saber mais sobre... Deixa eu ver, eu falei aqui como que eu conheci. Sim, tá lá no VTD 17, tá? O Carlos não gravou Crônica, inclusive ficou bravo comigo. Lógico, que a gente não gravou. você não me chamou pra minha série favorita. O só. especialista de Game of Thrones não foi convidado. É, cara, O que eu queria saber vem gravar é... Duna. Vamos lá. Aí eu tenho que ouvir essas coisas. Mas mentira, episódio muito bom, baixe e dê 5 estrelas. Ó, os caras fizeram Star Wars, Batman, tudo que curto. Aí me chamaram pra Duna também. Falou, não, ninguém quer gravar Duna. Vem aí. Não, que ninguém conhece. Mas Menino você tinha assistido maluquinho, vem um gravar. filme do David Lynch. Mas lá é bom, é bom. Com quem que 82. foi Crônicas de E Nárnia? agora eu fiquei triste por ele, viu, cara? Pelo amor de Deus. É, vai Crônicas sair o de Turma da Nárnia. Mônica. Vem gravar. Ai, gente do céu. A gente gravou Crônicas de Nárnia com o Renato Marinoni e outra pessoa. Mas enfim, falando sobre Crônicas de Gelo e Fogo aqui, sobre o universo de Gelo e Fogo aqui, de Fogo e Sangue. Por que, Carlos? Por que é a sua série? Por que é o seu universo ficcional favorito? Que é a melhor, drop the mic. Não precisa de mais argumentos. É, Não, olha, pra mim, é porque eu conheci ela já adulto e acho que foi uma das poucas séries dessas que são longas que eu conheci adulto e pude já acompanhar com uma mentalidade um pouquinho melhor. Então, assim, curti muito Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, mas todos eu conheci mais na infância. Então tem um saudosismo maior. Essa, quando eu vi, já é um negócio político, fantasioso, eu já tinha uma mentalidade melhor pra entender e falar, nossa, esse cara é um gênio. Eu reconheço que os escritos de Tolkien não tem como, né? O cara é quase o apóstolo Paulo da fantasia. Mas a Crônica de Gelo e Fogo, pra mim, é uma leitura muito mais gostosa. Quem já pôde ler os livros ou Fogo e Sangue, ele separa os capítulos por personagem e flui muito naturalmente a leitura. E ele conta mais ou menos do ponto de vista daquele personagem. E isso é muito né? legal também, porque é o que leva a te pensar sempre. Aquele personagem é bom, é ruim ou é só o ponto de vista dele? Então isso é muito bacana. Então ele fala que a escrita dele é uma escrita que ele fala natural. Então ele deixa que o personagem desenvolva. Inclusive tem personagens que ele queria matar na primeira temporada que estão até a última porque ele falou, o personagem foi desenvolvendo, fugiu do que eu queria e ele tá ficando bom, vou fazer o quê? Não dá pra eu matar o cara. Então isso me chamou muita atenção. Eu, como bom amante da sétima arte, eu aprecio muito a questão da cinematografia da série. E, tipo assim, eu não acompanhei os livros. Eu tenho os livros lá. Minha esposa me deu de presente, mas eu não li até hoje. Olha o deboche. Mas porque eu gosto mais de acompanhar a série mesmo, do Game of Thrones. E do House of Dragon também. O que me chama a atenção é essa questão da política. Eu sei que nos livros não é tão assim, um jogo político e tudo mais. Mas quando eu fui assistir Game of Thrones, eu terminei de assistir e fui assistir House of Cards.
Já emendei uma na outra, que também é uma série muito boa. Eu, como gosto de política, ver toda essa questão do jogo político, aquilo que o Carlos falou. Que às vezes, tipo, não tem um vilão. Se a gente olhar a série mesmo, as duas, né? Mas falando mais de House of Dragon, não tem um vilão, tipo aquele vilão maquiavélico, hollywoodiano, aquela coisa, tipo, que é bem cinematográfica mesmo. Não, são pessoas que estão em busca dos seus interesses, suas ambições e tudo mais, e acabam prejudicando os outros. Mas se a gente vê na nossa vida, às vezes a gente também tem umas atitudes assim, que a gente acaba passando por cima dos outros e a gente acaba ferindo as pessoas também. Eu acho que dá pra gente se identificar com um pouco de cada personagem ali da série. E ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder. Então é uma coisa que... Já diria meu dragão. Meu Deus. O cancelamento vem. Ai, meu Deus. Temos um corte. Se o episódio não subir, você já sabe por quê. Vai subir ninguém. Nossa. Fala, Felipe. Perdemos o Felipe. Perdemos, soldado abatido. Nossa, eu tô morrendo aqui, velho. Vamos lá. Bom, compraram meu discurso, né? Eu também concordo com os meninos. Eu não acompanhei nada dos livros, não li, nem tinha noção que isso existia, até eu ver Game of Thrones. Normal. Na época tava sendo um hype do hype, e as coisas que são hype eu detesto, né? Mas assistindo eu vi que era totalmente fora da caixa do que anda no mainstream, né? Não tem um cara específico que vai sair ileso. Ele sempre perde uma perna, perde um braço, perde, sei lá, coração. E isso pra mim era fora da caixa, né? Geralmente morre quando perde o coração também. Exatamente. Então isso pra mim foi algo que é muito diferente do que nos últimos anos, de jovem até então, que eu já me sinto um idoso, eu não encontro, né, cara? Tem muita coisa pasteurizada aí no mercado, então eu ficava muito triste. E a não ser o anime, que era coisa que pra mim era algo decente, já não via nenhum desenho que se preste, nem série que se preste. Então Game of Thrones pra mim já foi um diferencial, e agora com a continuação, que na verdade é antes de Game of Thrones, né, House of Dragon, também segue na mesma linha, mostrando um panorama anterior, então pra mim também bom demais. Eu lembrei por que eu não terminei de ler o livro, porque meu pai não deixou. Porque, enfim, tem muitas coisas Cenas sexuais, né? picantes. E na época eu tinha o quê? 12 anos? Agora a gente consegue Eu acho que foi uma entender, decisão né? sábia do seu pai. Aí, quando saiu a série, eu também não assisti por uma escolha própria, né? Eu não queria ser exposta a esse tipo de conteúdo antes de casar. E aí, depois que eu casei, que eu fui assistir. E aí, enfim, eu já tinha outra cabeça, tava com o Douglas, né? E a gente tinha acabado de casar, tava a pandemia. Então, assistir a série era aquele momento que a gente tava junto, que finalmente eu ia conhecer um universo que eu tava esperando pra assistir. Foi num período de isolamento social, então a série meio que foi, assim, casa pra mim. Me abraçou na pandemia, foi num momento muito bom da minha vida, me marcou muito. E foi muito do que o Risato falou, sabe? Eu encontrei ali o bom dos dois mundos, né? A questão da política, que eu gostava muito de conversar com meu pai. Então eu acabava de assistir o episódio, eu ligava pro meu pai, já assistiu? E aí a gente conversava sobre a dinâmica política da série. E ao mesmo tempo essa parte fantasiosa que eu sempre gostei muito, então de ver a caracterização dos personagens, a dinâmica social da época, né? Eu gosto muito de estudar cultura social, então quando eu assisti a série, via os costumes, enfim. Claro, de repente, corta sua cabeça. Isso eu fiquei meio chocada, mas eu gostei muito por isso. Eu acho que a série me abraçou num momento da minha vida e por isso que eu gosto tanto dela, porque eu fiquei envolvida pela dinâmica, tanto social, política, cultural, então amei. Casou por conta do Ela Game ia of Thrones. vibrar na Revolução Francesa, né? Com a guilhotina. Cortou a cabeça! Uma coisa muito interessante que a gente tem que lembrar, o Felipe até falou que ele disse é uma continuação do passado Game of Thrones, Inception, que a série se passa 160 anos antes do Game of Thrones. Então a galerinha tá meio morta ainda, meio que não nasceu, na verdade, né? Então você não vai achar nenhum personagem do Game of Thrones. E não é o Senhor dos Anéis que você tem personagens com 3, 4, 5, 10 mil anos. Não existe isso. Os Tem personagens uns rei que a gente fica torcendo. Morre logo, que eu quero ver a guerra. Só aquele corvo lá, que é um Targaryen do Game of Thrones, ele que nem vai velho. estar aí, vai estar... Nossa, ele vai é tá velho, né? Vai longe. A única coisa que vive muito é dragão, mas a série vai mostrar que nem tanto, né? E agora uma dúvida pra vocês que já leram os livros. Será que tem outra
poderá ter outra série entre o House of Dragons e o Game of Thrones? Deveria. História Seria tem, muito né? bom. História tem. É isso que eu quero perguntar. Se tem muito conteúdo assim pra poder eles abrangerem, que se tiver, meu amigo, pode botar dinheiro aí invertido, porque A gente vai vir assiste. série muita, vai, a gente assiste. Não, a ideia deles é fazer a série de forma ontológica, né? Eles comentaram de pegar todo esse gap de tempo entre as duas séries. Agora, depende dos caras parar de baixar torrent aí e assinar HBO Max também. Opa. Aí a gente fazendo Sabe, propaganda meu amigo. gratuita. Patrocina nós. Exatamente. É, Warner. Eles falaram que a série, ela... Tipo assim, por exemplo, vamos dizer que 2 temporadas elas vão focar nessa história da Rhaenyra, certo? Do Daemon, toda essa guerra dos negros contra os verdes. Aí, por exemplo, a próxima temporada a gente não sabe se vai ser, por exemplo, a rebelião do Robert ou vai ser o Aegon Conquistador chegando em Westeros. Por quê? Porque é uma série antológica mesmo, como o Carlos falou. Vai ser uma coisa, tipo assim, não linear. Entendi. Cada temporada é uma história fechada. Sim, assim, sobre a mais ou menos. casa Targaryen. Sobre a casa Targaryen. Muito legal. Sim. Então, Sim. só pra deixar claro algumas coisas aqui do universo de Crônicas de Gelo e Fogo, que eu acho que a gente falou um pouco no episódio 17, mas vamos repetir qualquer coisa e a gente foca aqui no foco. Poeta. O mundo, ele tem basicamente 2 continentes principais, ou ao menos 2 continentes conhecidos, que é o Westeros e o outro continente lá onde fica Pentos, qual que é o nome? Rapaz, eu não lembro se é Essos, mas eu acho Essos, que é. é isso aí. Então, que não é posto de gasolina. Nossa, meu Deus! O Shells, Petrobras, BRs. Segue no Poço Piranga. Ipirangas. Mas aí, você tem Essos e Westeros. O Essos é o continente onde ficava uma ilha com dragões mágicos, e o nome dessa ilha, ou arquipélago, na verdade, né? Não era bem uma ilha, era uma região, na uma verdade. região lá chamada Valíria, certo? E o Westeros também havia animais mágicos, só que aí começaram a chegar os primeiros homens vindo de Essos para Westeros, e eles acabaram com esses animais mágicos, e aí esses animais mágicos foram ficando mais ao norte, e eles construíram um muro, uma muralha gigantesca, e dividiram o continente da muralha para baixo, que da muralha para cima é muito frio, da muralha para baixo vai ficando um pouco mais quente, mas o clima, né, as estações, elas duram anos, né, elas duram quase que gerações. Só existe verão e inverno. E aí você vai do muro para baixo, foram divididos em 7 reinos. Eram 7 reinos, só que aí Valíria, que tinha várias famílias com dragões, aconteceu que uma das famílias mais fracas teve um sonho, certo? Isso, existe a história que eles falam bastante, que é da Dany, a sonhadora. Ela tem um sonho de que Valíria iria cair, então ela pega os amiguinhos dela e a família dela, Que são os Targaryen. os ovinhos de dragão, e fuga. E eles vão pra Pedra do Dragão, que é a base deles eterna. E Valíria acaba e eles têm dragões. Então, ou seja, eles viraram mais fortes da noite pro dia. E aí Pedra do Dragão, ela fica entre Essos e Westeros. Ela é uma região de Westeros, mas ela é uma ilha. Então, como ela fica afastada, ninguém dava muita coisa também. Eles chegaram numa ilha vazia, construíram e falou, é nosso, tá bom, pode ficar com esse pedaço de terra aí. Ô Carlos, situa a gente aí, os Velaryon vêm junto com os Targaryen nessa época, porque eles também são de Valíria. Né? Não, eles não vêm juntos, mas é porque ali a queda de Valíria faz as famílias saírem de lá, mas os que são extintos de verdade são as famílias que tinham dragões. Os Velaryon eram uma família, beleza, da linhagem real, vamos dizer assim, porque todos que são de Valíria têm o sangue azul, são nobres. Sim. Mas eles eram vassalos, tanto que a série trata muito isso. Ele tá querendo o tempo todo entrar na família real de alguma maneira, porque ele tá sempre servindo os Targaryens há muito tempo. Mas os Velaryon tinham dragões já também. Não são família de dragões. Eles conseguem montar porque o sangue valiriano dá isso pra eles. Ah, O entendi. sangue valiriano te dá uma afinidade com dragões, mas eles não eram uma família que possuíam dragões. Eles são uma E família também que... ainda tem essa mística de quem pode, quem não pode, quem consegue ter acesso ou não, porque ainda tá muito em aberto, né? Não sei se nos filmes é retratado. É que se a gente pegar, na verdade, você tem que ser valiriano, você consegue. Sim. O que eles têm é que a família que manipulava os dragões parece ter uma afinidade maior. Então, Ah, parece que todo Targaryen consegue. A série vai mostrar isso, mesmo o mais animal consegue. E depois a gente vê que também, mesmo eles misturados, que a série também trabalha uns bastardinhos, sim. eles também conseguem montar no dragão. E a gente vai chegar linkando com Game of Thrones, Jon Snow tá lá pra provar também que... Que ele também consegue Que dá. E montar tem lá. a questão do Tyrion também, né? Tyrion que tem um Aí contato é ali. pra
Pra outra Teorias discussão. da conspiração. Teorias da conspiração do anão. Mas aí, voltando aqui pro foco que a gente vai chegar na Casa do Dragão, né, nessa série, e a gente tem essas duas famílias, que são os Targaryen e os Velaryon. Os Velaryon vieram junto com os Targaryen Sim. pra Pedra do Dragão. Eles vão depois. Ah, eles vão depois. Mas o que a gente tem, spoiler, é que o Game of Thrones já mostra Velaryon acabou, né? Acabou. Vai de base, né? Eles meio que... vai de ralo, eles não duram. Porque a Pedra do Dragão é dos Targaryen. Então, assim, os que viram aliado deles vão morar lá. O Aegon vem com o Balerion, que é o maior dragão que tem na Aegon história. era um Targaryen. Era o Aegon conquistador e ele é o que a Dany tem um sonho de que precisa ter um rei lá. E ele também tem um sonho de que um rei uniria os 7 reinos e ele combateria o mal que estaria por vir do norte. Ah, é por isso que eles aquele muro, mas aquele muro foi construído antes, Foi né? construído antes porque os primeiros homens, eles vêm, luta com os animais mágicos, tem os segundos homens, eles ganham e deram uma surra nos animais mágicos. Mas em algum momento surgem os White Walkers e tem uma guerra difícil. Eles conseguem ganhar naquela época, constrói a muralha e fala, se aparecer de novo a gente tá lascado, então levanta um muro. Certo. Aí eles levantam o muro. Só que a gente tem que lembrar que são histórias separadas. Os Targaryens não sabem disso. Eles estão lá, o deus deles só fala, ó, vai ter que ter alguém que vai estar no trono. E todo Targaryen acha que é ele, né? O cara tem um sonho e fala, sou eu. Obviamente. Vou passar pra alguém pra quê, se o sonho é meu? Então o Aegon, quando ele chega lá, ele fica morando lá tranquilo, na Pedra do Dragão, com as suas irmãs, com seus dragões gigantescos, até o dia que ele tem esse sonho. E aí ele fala, ele vê que no sonho dele precisa unir os 7 reinos e precisaria ter um Targaryen no trono. A partir disso, ele fala com as irmãs dele, fala, então a gente precisa conquistar os reinos. Aí a gente lembra que eram grandes famílias que viviam, não existia Kingsland. Então existia a família do norte, que é o Stark, a família do leste, que é os Lannister, não, oeste, que é os Lannister, leste, que é os Arryn, e sul, que era os Baratheon. E eles estavam lá. E aí o cara vem com 3 dragões, um dragão do tamanho de um continente. Aí a galera fala, beleza, você é o rei, vou fazer o quê? Eles começam a travar uma guerra, mas chega uma hora que ele vai com 3 dragões pra guerra. Essa é uma batalha grande, se eles voltarem lá atrás, que fala que é a primeira vez que 3 dragões lutam juntos. Quando ele chega com 3 dragões, acabou. Todo mundo fala, acho que é melhor aceitar que o cara é o rei. E aí tem o castelo que a gente vê, o Harrenhal, que é um castelo todo queimado, né? Um Sim. castelo todo detonado, por quê? Porque o dono... Balerion foi lá e ele é o dragão que é o maior e falava que ele tinha chamas negras. Então ele era um dragão absurdo, assim. Então quando ele entrava em batalha, não tinha o que fazer. E a grande luta e a grande dificuldade que tem desde a Casa do Dragão até o Game of Thrones é a cidade de Dorne. Porque eles entendem que ela é o 7º povo para fazer 7 reinos. E ela é a única que não se rende com facilidade. Então, quando a gente pega a história, ela é a única que vira aliada, mas não vira vassala. Então, a gente tá na história da Casa do Dragão, que é a Dança dos Dragões, que vai ter ali. A gente vai ter a Conquista de Dorne ainda, é depois disso. E você tem a Rebelião dos Bastardos, que são as histórias interessantes que você tem até chegar na Rebelião do Robert. Agora, vamos falar um pouco sobre os dragões. Porque uma das coisas que mais chama atenção em Game of Thrones é a presença de dragões, que é um ser mitológico que impressiona pelo seu poder, pela sua força, né, e justamente porque lança fogo da boca. Então, né, eu acho que isso é algo importante. Os dragões, eles são seres da mitologia... Eu posso falhar, mas se eu não me engano, a mitologia suméria tinha dragões. Isso foi passando... e várias mitologias têm dragões, então você encontra dragões na Europa, você encontra dragões no Japão, tem diferenças entre os dragões, né? O do Japão parece mais uma serpente, o dragão da Europa já se parece mais com um lagarto, no Brasil é um pouquinho tem diferente. O boitatá, né? A cuca, muito bom. Mas na Bíblia aparece dragão também, e os dragões são relacionados com o mal. Eles são identificados com o lado das trevas, e a antiga serpente que aparece lá, ela é relacionada diretamente com Satanás, né? com o antagonista, ou aquele que tenta se antagonizar e tenta usurpar Deus, mas não consegue porque ele é infinitamente menor, é uma criatura de Deus, e por isso que não consegue antagonizar. Mas só para dizer que tem esse pano de fundo dos dragões. Com o passar do tempo, né, os dragões normalmente eles eram colocados no lado mal, mas mais pro século XX,
o pessoal foi colocando os dragões como... Ou às vezes eles eram meio maus. No Senhor dos Anéis, os dragões são instrumento de Morgoth, né? São instrumentos do mal. Mas em outras mitologias, eles não necessariamente eram do mal. Eles poderiam até ser domados. E é aí que o Martin pega essa ideia do dragão que pode ser domado, que na verdade vira uma arma de guerra, e aí que vira a arma de guerra dos Targaryen, e os Targaryen têm o domínio, mantêm o trono por causa dos dragões. Um recurso bélico poderoso. Exatamente. Jake Long, o dragão ocidental, era bom. Dragão na área! Mas... Era bom, mano. Mas falando disso, qual o seu dragão preferido, Gabi? Não, eu não sei preferido, mas... Ai, não pode dar spoiler, Pode. né? Pois, todos os spoilers. Ai, eu fiquei triste que o pequenininho morreu, Você gostava gente. dele? Ai. Qual que era o nome dele Na mesmo? verdade, eu gostava do... Acho que é o Caraxes. Não, Caraxes é Não, o meio ocidental lá, que é do Daemon. Tem que olhar aí. Ou do Daemon é irado, hein, Oriental. galera? A boca dele ali... Mas então, voltando. O pequenininho eu gostava dele, mas eu achei também da hora o mais velho, que o também Veigar, era o de um grandão? rei antigo. É. Não é do rapazinho que tava lá, né? Não, que é o que ele acorda, né? Que o Daemon acorda no... Eu dei uma agora com a canção lá. O que o Daemon acorda no final ou E- que o Veigar que tá sendo montado? Não, pelo que o Aemon? Daemon acorda no final, né? Pelo que tá sendo montado do Aemon. Então E é é o o Veigar. É o Veigar. Isso, Ele era porque- da... Ele é antigo. De uma das irmãs do Aegon. É, ele que não é morreu. do Aegon. É, do Aemond. Do Aemond, É, isso. do ele Também não os é nomes, dele. todo mundo uma letra também, né? O Aegon, Aemond. Sim, mas em comparação, com certeza, o do Daemon eu acho que é o pior, não? Não, acho que é o Veigar dos que estão É o vivos. Veigar, O o maior, maior, hoje maior é é o, o Veigar. é o Veigar. Mas É o o mais, Veigar. assim, maligno. Uma coisa que é interessante dos dragões, assim, os dragões mais legais não vão estar nessa série, então isso é importante dizer. Porque os dragões mais diferentes, que é um dragão azul, branco, já foi. Então, já faleceu. se eles fizerem séries anteriores, isso vai ser legal. Legal. Mas eles tratam na série que o dragão ele é um animal muito inteligente e que ele pega traços de quem doma ele. Então, por isso que não é tão simples assim, porque o dragão tem que se identificar. Quando você pega no Game of Thrones, o Drogon da Khaleesi, quando ela doma ele tem uma personalidade, entre aspas, parecida com a dela. Ele é um dragão que obedece super ela o que ela faz, mas às vezes dá uma louca igual ela dá louca no meio da série. Exato. Aí acontece a mesma coisa, e aí tem uma coisa diferente, que o Aemond monta um dragão que já tinha sido montado por alguém. Isso também é um problema. Por isso que dá ruim. Por isso que dá ruim, porque ele nunca vai ter o controle total daquele dragão. Porque a história sempre fala, o dragão ele morre junto com o seu dono. Se o dono morrer, igual a gente tem no norte os lobos com os Stark. Morreu o dono, irmão, o lobo vai viver sozinho. Entendi. Então o dragão é a mesma coisa. Então isso mostra também a rebeldia do dragão com ele. Então essa parte dos dragões são muito interessantes porque eles são muito fortes, eles vão botar ovos, mas nem todo ovo vai chocar, então fica aquela expectativa de se vai nascer alguma coisa ou não. E é o que a Gabi falou, poder bélico. Quem tiver mais dragões, e a série trata muito isso. Vamos iniciar uma guerra? Fala, a gente tem mais dragões, o que a gente tá esperando pra ir pra cima? A gente Bora tem mais queimar. dragões, tem mais ovos, monta tudo e bora pra cima. Quero ver quem ganha. Agora, falando dos dragões, né? Eles têm esse poderio, mas tem essa desculpa, entre aspas, né? Essa questão da profecia. Por que eles têm que ficar no trono? Não é só porque eles querem o poder. Há uma justificativa mística, digamos assim, que é essa profecia que eles chamaram de Canção de Gelo e Fogo, que finalmente a gente entendeu o nome da saga, né? Crônicas de Gelo e Fogo, por causa da profecia, que chama, né? A crônica, ou melhor, a Song of Ice and Fire, né? Uma canção Fica de dito Gelo aqui e também, Fogo. melhor abertura de série já feita na história da humanidade. Nossa, gente. A abertura é muito boa. Toda A vez trilha- eu quero Fenomenal. assistir. Eu ponho a mão no peito pra ouvir aqui. No nacional. Zack Code Gêmeos em Ação era melhor. Era Ele bem tá melhor. lembrando das melhores séries do bem Disney melhor. Channel. E a Usurpadora também. Melhor O que Usurpador é bom, o Usurpador Melhor é que Zack Code se chama As Visões da Raven. Isso é uma abertura de verdade. Mas vamos voltar pra E termina série. com, oh yeah. Eu acho que Sou eu. Eu acho que vai ser muito difícil alguém fazer uma abertura parecida com Fera Ferida, cara. Ó, outra, pré-histórica, né? Eu nem Quero sei ver com a quem é. canção da harpa cristã. Você de onde ele sacou aqui do Novela. Pegou a Globo nos anos 70. Que 70, que é anos 90. Mas Já em- que é mais de 18, talvez tenha alguém que saiba. né? qual que Não, é mas a aí é profecia? mais de 180, né? Qual que é a profecia? A profecia e ela é passada como? Falando... Não, brincadeira. A profecia é de um guerreiro prometido. A gente tem no Game of Thrones um pouco da citação dela na série. Que ela chega a falar, tem um diálogo muito bom da Daenerys com a Melisandre, que quem não lembra é a escrava dela lá, que ela fala do guerreiro Azor Ahai.
E esse guerreiro é um guerreiro prometido, que viria do fogo, do tal Senhor da Luz, para destruir toda a maldade, a morte que viria do norte. Então, esse guerreiro prometido, o que você trabalha na história inteira é que você não sabe se ele é homem ou mulher. E ele tem um monte de pré-requisitos para se cumprir. Não vou lembrar de todos, mas ele tem que ser o filho da luz. E o pré-requisito principal é que a força dele viria quando ele matasse o seu amado ou amada. Então, o amado ou amada morreria pelo fio da sua espada. Então, essa canção do Gelo e Fogo também remete muito a isso no Game of Thrones, porque o tempo todo você entende que o Jon Snow, né? Sim. Se ele não for o gelo, pelo amor de Deus. E a Daenerys é o fogo. Porém, você tem essa de que ele pode ser o Gelo e Fogo sozinho, ele pode ser só o fogo e o gelo ser outra coisa, mas a grande trama da série dele é qual dos dois que é o guerreiro prometido. Então, o livro desenha para que os dois se encontrem, eles terão que ter um romance pela profecia, mas um vai ter que matar o outro para conseguir acabar com o mal que vem do norte. Então, quando eles recebem esse sonho, eles não têm ideia dessa parte, mas eles entendem que tem que ser alguém que seja Targaryen, que tenha o poder de dominar algum dragão, precisa estar sentado no trono reinando os 7 reinos. É isso que o sonho dos Targaryens falam. E esse sonho, ele é passado de rei para rei. Então, um rei tem a obrigação de entender quem é o seu sucessor, porque isso é muito importante. Então, eles vão passando para frente. Então, só passam entre eles. Então, o papel principal do rei Targaryen é estar no trono esperando que isso aconteça, e se isso não acontecer no reinado dele, ele tem que passar pro próximo. Senão todo mundo vai ser destruído. Então é isso que o Aegon entende, ele primeiro achou que era ele, aí, já que não sou eu, vai ser meu filho, e um vai passando pro outro. Só que a coisa vai mudando, às vezes vai pra sobrinho e tal, mas essa profecia sempre é passada. Menos quando a gente chega no Game of Thrones, porque ele foi destituído do trono, então você não tem mais. Por isso que tem essa dificuldade. Mas aí a Melisandre fica com essa... Ela fala disso pra Daenerys, mas você vê que o tempo inteiro a Daenerys ela tem uma visão de que os 7 reinos são um problema. Pra ela, que ela fala, tem um ciclo que sempre tem alguém no poder, eu vou destruir o ciclo e eu vou mandar em tudo. Então ela não entende que eu preciso ter 7 reinos e que eles têm que me servir, ela entende que ela tem que mandar em tudo. Ela meio que é tipo, eu tenho que ser a rainha de tudo e acabou. Mas você perdeu essa ideia da profecia. É interessante que o Viserys, quando ele tá falando isso pra Rhaenyra, eu não lembro qual era o episódio, mas é quando ele tá falando da canção de Gelo e Fogo. Se eu não me engano, no primeiro ou no segundo? Ainda é a primeira atriz, é naquele lá que ele já tava bem debilitado, que ele relembra a canção de Gelo e Fogo. Aí é o 6 ou 7. Ele tá na cama. Enquanto ele fala, a série até fecha nessa cena com a música tema do Jon Snow. Sim, eu ouvi essa parte. É o tema do Jon Snow que tá tocando de fundo e finaliza com o tema do Jon Snow. A gente tem que entender que assim, tudo desenha e a gente entende que ele provavelmente vai ser o guerreiro por conta de que ele é um guerreiro honrado também. A Daenerys no livro, você gosta muito dela, mas tem a tal da maldição da loucura dos Targaryen. Ela é sempre um pouco inconsequente. Então você tem essa dificuldade. Mas a gente lembrou, ele tá produzindo a série. Ele pode ter gerado um easter egg pra falar vai ser ele, ou só também pra confundir a fanbase. Ele é o Martin. É o Martin, George R., que é o autor disso daí. Um nerd que era roteirista de Hollywood, que já tinha feito livro de super-herói. Ele tinha organizado lá o Wild Cards, né? Uma série de livros de super-heróis. Sabia disso? Não. Tá me olhando. Eu tô te olhando porque eu tô achando muito Cards, legal. Daí eu não... O Wild Cards é uma série de livros de super-herói, mas feito mais ele já mostrava que ele tinha esse lance dos personagens cinzas, entendeu? E ele mas ele não é o escritor de todos, ele é meio que o editor dessa série, e essa série tem um monte de livros. Depois que ele fez sucesso, o pessoal começou a lançar, mas quem jogava GURPS conhece um pouco da série do Wild Cards, porque ele foi licenciado para esse jogo de RPG chamado GURPS. O GURPS Supers. Então, aí o Martin, ele foi fazendo os roteiros lá e ele falou assim, poxa, eu queria fazer um negócio épico. E um negócio que eu tivesse total liberdade pra botar a batalha que eu quisesse. Nossa, ele conseguiu. E aí ele fez o Crônicas de Gelo e Fogo. Quando você lê os livros, você percebe que ele fez exatamente isso. No primeiro livro já tem uma batalha que na série não tem, que é aquela batalha que o Tyrion toma uma pancada na cabeça. Aquilo foi um recurso dos roteiristas da série, porque eles não tinham orçamento pra fazer a batalha, mas aquela batalha tá no livro, tá no A Guerra dos Tronos, do primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele tem muito mais coisa, só que o pessoal tinha um orçamento limitado. Aí a série fez muito sucesso, e aí o povo colocou um caminhão de dinheiro, a próxima série vai ter 11 dragões, e tinha que ter um Elon Musk lá dentro. É 11 ou 17? Eu acho que é 17 que vai ter. 17 dragões. Não sei, 17 dragões? Então tá bom. Um monte. Vai ter um monte de dragões. Só pra gente finalizar aqui, a gente falou da Casa Velaryon,
que é a casa valeriana vassala dos Targaryen. E aí eles são senhores de Driftmark, né? Ou de Deriva Marca, pra quem leu os livros. Cabelos brancos? Exato, cabelos brancos. Na série eles são negros, mas nos livros eles não eram negros. Porque aí nos livros os valerianos são... Você reconhece no olhar, não tem como. Eles são muito brancos e eles têm cabelos brancos. Ou muito claros e ainda os Targaryens têm olhos roxos, né? Roxo, então, roxos. Eles têm olhos roxos, então não tem como você não saber que é um Targaryen. Não tem como, então é muito difícil. Esse cara é doido. Uma coisa interessante também que eu esqueci de falar é que a série mostra como eles também têm um zelo pelo reino. E à medida que eles vão perdendo isso, é quando eles vão perdendo poder. Porque até o Viserys, apesar de tudo, ele é considerado como o pacífico. A gente vai discutir mais disso porque ele mantém o reino em paz. Exato. Então o pessoal também se rendeu porque eles mantiveram a paz. Não é só, temos dragões, mas o reino vai funcionar. Mas você tem outras casas. E aí aparece uma casa que eu não lembro dela no Game of Thrones, na série também Game of Thrones, que é a casa Hightower, Felipe. Então. Cri. Não, alguém pega aí. Ele te conjurou aí, você não sabe. Os Hightower não tem nada a ver com o Casamento Vermelho, aquela casa não, né? Não, aqueles são o Alder Frey, são os Freys. Isso, Alder Frey, tá certo. Porque tem a ver a torre ali e tal. A gente tem que lembrar que, casa Hightower, depois você vai ter no Game of Thrones, o das rosas, que eu esqueci o nome, gente. Tyrell. Isso, os Tyrell. São casas que são grandes, mas a gente lembra que é como se você tem 4 casas que são muito fortes. E existem outras casas que são grandes e estão ao redor. Hightower é uma delas. Ela é uma casa que tem poder, ela é uma casa forte. Mas assim, como as casas conseguiam crescer no reino? É quando elas conseguiam ou casar com uma das linhagens principais, ou igual a gente tem na série. Um Hightower virou mão do rei. Então a casa dele entra em destaque porque ele é o mão do rei. Então, a mão do rei, querendo ou não, a gente tem talvez paralelo bíblico aí de José, quando ele chega lá... Sim, uma espécie de primeiro-ministro. Quando você tem um reino mais estabilizado, muitas vezes ele governa mais do que o próprio rei, porque o rei não está preocupado com isso. Então, é uma função muito importante. E no Game of Thrones você vai ver ainda mais porque eles começam a falar, quem derruba o rei é a mão do rei. Então, ele decide quem vai governar. Parece um pouco o nosso mundo, mas enfim. Então, a casa Hightower ela é uma casa poderosa, tem dinheiro, tem recurso... Mas o grande mérito dela é conseguir estar próximo dos Targaryen, porque aí eles ficam protegidos. Exato, e aí eles querem ter aquele negócio, né, que pra gente a gente não tem noção. Era muito importante o cara ter um casamento para que o sangue dele fosse perpetuado. Porque na cabeça antiga até pouco tempo atrás, eu vivo através dos meus descendentes. Por isso que o pessoal tem muito filho. Então, a minha casa precisa ter continuidade, o sangue precisa continuar, e por isso que tem a crise dos bastardos lá, porque assim, o cara que não é da minha linhagem, eu não vou prestar atenção nele. E quando a gente chega já na série da Casa do Dragão, tá acontecendo coisas que são muito ruins pros Targaryen, porque uma coisa que no nosso mundo é extremamente nojento, mas na série é normal, eles casam entre irmãos. Então, eles queriam manter a linhagem pura, porque eles precisava ser um cara valeriano pra estar lá. Então Targaryen só casava com ele. Abre uma exceção ali pra um Velaryon, pra alguma coisa, tudo bem, mas assim, pra eles era um sacrilégio você ter um filho com alguém que não fosse de Valíria, porque eles são inferiores. Na visão deles, eles são a raça suprema também. E lá no começo você teve uma tentativa de um Baratheon, ele chega a ter relação com algum dos Targaryens, mas você não tem ideia de sucessão, mas o autor já deixa aquilo ali. Então, lá no começo, quando chega com o Aegon, tem um Baratheon que se envolve. E lá no final, na revolta, é um Baratheon que toma o trono e eles que assumem depois. Então, ele vai deixando esses easter eggs no meio também. Para que chegamos aqui na Estação Central. Quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo o nosso Viajando por Terras Distantes. Lembrando das nossas redes, que é o Instagram, @Viajando por Terras Distantes, o Twitter, que é ViajandoTD, e o nosso e-mail, que é viajandoporterrasdistantes, @gmail.com. A gente teve, nesse episódio passado aí, Anéis do Poder, e hoje estamos falando da Casa do Dragão, que é muito melhor que Anéis do Poder, e ninguém pode me contrariar, porque eu estou gravando sozinho. E eu queria deixar aqui um comentário que nós temos da Saniele, que é o nosso grande Felipe Vieira, fez uma arte falando da amizade do Túrin e fala que ele demora 40 anos para se encontrar de novo com Elrond e eles estão muito bravos por isso, porque para um anão 40 anos é muito tempo. E ela diz aqui que se identifica completamente, que ela chega a ser indiferente de tão distante que fica às vezes. Que ela tem
uma amiga que já tá no segundo filho e ela nem foi visitar o primeiro ainda. Então, se você também não é um bom amigo, aproveite para repensar as suas amizades agora e visitar os seus amigos. Eu tenho alguns amigos que eu não falo há muitos anos, só visito quando tem churrasco e aniversário, quando é de graça, mas seja um amigo melhor do que eu e visite os seus amigos. Também não podia deixar de falar do Babalu Cup, que vai acontecer dia 3 de dezembro na Igreja Batista em Nova Odessa, começa às 2 horas. Então, se você curte aí games e FIFA, né? Que FIFA não é bem games, mas se você curte FIFA também, você pode participar. Lá vai ter campeonatos, stands, vai ser um momento bom para você fazer aí uns novos contatos, para você conhecer essa galera que joga Free Fire, Brawl Stars, todos os MOBAs que você quiser, eles vão estar jogando lá, então você pode fazer parte disso. E provavelmente você também poderá nos encontrar lá. Então aproveite para reservar esse dia para estar com a gente. E agora fique com esse episódio, continue curtindo, porque ele é o melhor episódio que a gente já teve nos últimos meses. Bom, a série ela é uma série fantasiosa, uma série é um mainstream, né? Então tem que vender, é um blockbuster. Mas eu achei, e acho que vocês também acharam, vários conceitos interessantes, que eles trataram vários temas interessantes. O primeiro tema que eu queria falar, por isso que até deixa claro que é maior de 18 anos, tem um episódio, que é o episódio 4. Até conversei com a Gabi sobre esse episódio, ela achou até muito forte, né? Muito pesado. O tema é a sexualidade desse episódio. E ele foi dirigido por uma mulher, inclusive, justamente, de acordo com o que eu li aí sobre os bastidores, era pra tentar amenizar, porque Game of Thrones é uma série muito... que a parte sexual é muito forte. Tem cenas, acho que, pornográficas ali no E é sempre Game of um Thrones. olhar masculino do sexo. Então, a direção dela também tinha essa tensão de mostrar um olhar feminino do sexo, porque era a Rhaenyra se descobrindo como mulher. Então, como ela via a situação. Então, Esse ponto é interessante, porque no Game of Thrones tem um olhar masculino e porque você geralmente tá partindo da visão do rei, né? Ou de alguém importante. Então, dessa vez, como a personagem que tá envolvida nisso é uma mulher, então ficou interessante. E eles mudam muito de diretores os episódios, isso também é legal. Sim. Os episódios, eles são mais fechados em si, né? Mas só, depois a gente pode até falar sobre isso, que eu tenho um negócio pra falar sobre isso daí. Mas esse tema da sexualidade, que eu achei que ela trabalhou com uma certa profundidade ali. Quando ela entra naquele prostíbulo, né? A Rhaenyra entra... Casa de entretenimento. Exato, no prostíbulo com o seu irmão, o seu tio, né? Não piora, já é ruim isso ainda. E eles têm eles começam a ter uma relação ali. uma fornicação. Preliminar. Só que ele parece que bate uma dor na consciência. É a impressão que eu tenho. E ele sai fora. E aquela cena que ela fica, ela se sente abandonada. Então aquilo foi Vulnerável. a imagem daquilo ali me deu uma sensação assim de... Cara, tipo... Você me usou, me jogou fora, né? Então... O gaguinho. Então, eu não sei como que você viu isso, mas outra relação que eu achei interessante é que ela tem... Aí ela, pra resolver o problema, né? Chama o escudeiro, vem cá, né? Vamos ajustar, me sentir abandonada, mas quero me sentir acolhida. E ela tem uma relação promíscua, né? Uma fornicação, né? Adúltera. Enquanto que a amiga dela tem uma relação com o marido, que é o pai, que é o rei, né? Qual é o nome do rei mesmo? Viserys. Só que ela não tá feliz na relação dela. Foi uma cena que me marcou muito, eu fiquei até emocionada, na parte que, quando você mostra a Rhaenyra na cena dela, enfim, sexualmente, ela tá lá e você vê de baixo pra cima o rosto dela e como ela tá aproveitando aquela situação. Só que a cena da Alicent vem de cima. Isso. E é um olhar pra cima do rosto dela e ela, sendo invadida. Tô cumprindo minha obrigação. Sendo aqui. invadida. Então, assim, é um olhar que muitas vezes a gente tem, enfim, da mulher, né? Então você vê uma mulher que tá rompendo o laço do pai dela, que ela nunca teve. O pai que ela queria que fosse presente, que defendesse quem ela era, que ela não sentia. Né? Desde o começo você vê a ligação difícil que ela tem com o pai de convívio, tipo, ele é meu rei ou ele é meu pai? Ele tá me protegendo ou é interesse? Ele quer ter um filho menino, mas eu tô aqui pra ele. Eu sou capaz. E ela nunca é suprida nessa relação de pai e filha. E aí você vê que ela admira o tio. Ela fala, ele é bravo.
ele desafia o meu pai. Olha, ela se espelha nele, ela também quer sair dessa prisão que ela tem de dívida com o reino, ela quer ser ela mesma, que ela ainda não sabe quem ela é, e nesse episódio ela se descobre. Então, eu acho que muito dela ir pro tio é querer romper essa ligação com o pai, suprir uma falta que ela não tinha. Ela se vê ali exposta, sozinha no mundo que ela não conhecia, e ela corre pra suprir, porque agora eu vou escolher o que eu vou fazer e acabou. E aí ela vai, chama o cara, e eu também acho toda a cena simbólica, né? Ele tá todo armado, né? Ele tá com um uniforme de guerreiro e ela vai tirando aos poucos, né? E ela é pequena. Eu até conversei com o Douglas, né, da cena, porque ele Douglas é grande. É seu marido, né? Isso, meu marido. E ele, o cara que ela, enfim, tem a relação, ele é grande. E a cena mostra como ela era frágil e pequena, mas ao mesmo tempo ela queria fazer aquilo, por mais que fosse errado, né? E ele sente a culpa, porque o tempo todo ele tá com medo de tocar nela. E depois né? ele se sente culpado e quer fugir sente com ela. muito culpado. Isso é um negócio engraçado, que ele quis viver o romance. Não, vamos Exato. fugir daqui, vamos cair fora. E ela lembra do dever. Não, Exato. eu tenho a coroa na minha cabeça, não dá pra eu fugir numa aventura. Ela é sempre muito consciente do que ela faz, né? Tem duas coisas interessantes aí. Do Daemon, que a gente vai discutir ainda mais pra frente, mas eu acho que bate aquele dever de família dele, porque por mais que ele seja um personagem que você odeia, você ama ao mesmo tempo, porque ele protege muito a família dele. Sim. Então ele entende o mal que aquilo ia causar pra toda a estrutura. E ao mesmo tempo, como ela tem esse sentimento com o pai e como depois ela se arrepende. Porque ela entende que o pai dela sempre protegeu ela. Porque Exato. ela tem essa sensação que é normal da gente da juventude. Ela tá, pô, o cara tá querendo fazer tudo e não olha pra mim. Que é romper os laços. E quando ela volta e ela pede ajuda pra ele tá moribundo e ele faz de tudo pra poder fazer, é muito forte pra mim essa cena, porque ele mostra pra ela que não, eu tô morto, mas eu vou dar meu último suspiro porque eu acredito em você. Então você vê que o peso que ela tem no final de, poxa, meu pai sempre me amou, é muito forte. É muito forte. Por isso que na cena, quando ela descobre que o pai faleceu, eu acho que bateu muito forte pra ela. Porque depois que ela encontrou o pai naquela situação, ela apresenta o filhinho e fala, olha, Viserys, não sei o que. Ele fala, o nome de um rei, hein? Ali eu vejo, poxa, eles estão conectados. Ela reconheceu que ele tava ali pra ela. Entendeu? E o cara, ele só tava vivo pra ela. Ele só E não o morreu cara por não ela. tinha metade da cara, Não, velho. morreu Ele era um porque O zumbi. roteirista não queria, né? O verdadeiro raio, perdeu o olho, perdeu o buraco no peito. Como que era lá do Melhores do Mundo lá? É o Joseph Joseph Klimber. Klimber. Ele É faz- tadinho, gente! A vida é uma caixinha de Ele era um surpresa. peso pra papel, mas ele tava lá. Eu só queria voltar rapidamente sobre essa questão da sexualidade, que eu vi ali um valor, que na verdade tá em toda a série. Na nossa sociedade, existe uma desvalorização do sexo enquanto compromisso. Né? A sexualidade ela é um prazer. E a gente, tô falando o pensamento da sociedade, né? Deveríamos estar livres para o prazer. E se eu não tenho prazer, eu só tenho o dever, eu sou infeliz. E eu pendo para o mal. É o que acontece com a Alicent, de certa forma. Apesar dela amar, depois mostra que ela ama o Viserys, né? Parecia amar o Viserys, porque ela chora bastante a morte dela. Ela cuida dele. Exato. Só que ela tava ali também e na verdade o livro parece que mostra mais isso, que ela era uma mulher muito ambiciosa. A série tentou dar uma humanizada nela, mas ela, no livro, ela é muito ambiciosa e ela estava muito preocupada com o poder. Então a sexualidade para ela é só um meio, apesar dela se manter fiel a tudo, ela se mantém fiel ao casamento, ela se mantém, mas com qual objetivo? O objetivo do poder. Então, aquilo para mim me deu, a leitura que eu fiz é que a sociedade visualiza as pessoas que querem viver o prazer, colocando os seus prazeres para fora, como pessoas que são boas. E as pessoas que cumprem o dever acabam alojando o prazer num lugar secreto e elas dão vazão à sua maldade, às suas ambições, porque elas veem o dever como uma maneira de cumprir isso. E o contraponto que eu queria fazer é que a Bíblia vai em outra direção. A Bíblia, ela une as duas coisas. Então, no casamento, numa relação saudável conjugal, é necessário o dever, mas é necessário o prazer também. Provérbios 5 tem uma frase assim maravilhosa, eu acho que até já falei no programa, que eu gosto muito dessa frase, é assim: seja bendita a sua fonte, farte-se nos seios da mulher da sua juventude. É falado isso para um homem, para ele não buscar o prazer do adultério, mas buscar o prazer no casamento. E na nossa sociedade, até mesmo
dentro de uma sociedade dita cristã, o casamento foi encarado apenas como um dever, sendo que o casamento, de acordo com a cosmovisão cristã que a gente encontra na Bíblia, é encarado como uma fonte muito grande de prazer, uma fonte muito grande de saciar o desejo também, mas saciar o desejo da maneira correta, saciar o desejo com a pessoa que você ama, com a pessoa que você está construindo alguma coisa, né? Então, o saciar o desejo é uma grande bênção que a gente vê reservada para o casamento, e quando você deixa de fazer isso, aí você tem uma distorção na sociedade. Acho que uma coisa interessante da série é porque esse ponto de que eles são livres pro prazer também mostra o quanto o prazer vai comprometê-los, porque todo mundo que se envolve na promiscuidade na série, ele fica preso com alguma coisa. Claro, mas sempre é assim. E desde o Fogo e Sangue ele trabalha que o prostíbulo tem muito poder, porque eles são fracos sexualmente. Então todos eles se entregam e quando eles vão conversar, ela fala, mas eu sei muita coisa. E a gente vai ter o ápice disso no Game of Thrones, que o Mindinho, ele controla muita coisa. Porque ele fala, todo mundo tá preso comigo, tem informação de todo mundo, porque todo mundo vem aqui. Então isso é muito interessante. Quando a pessoa não entende o dever que ela tem, ela tá sempre presa. E a primeira temporada do Game of Thrones trabalha muito isso com o Ned. Como ele é um cara que teoricamente não tá preso a ninguém, porque ele é um cara honesto e que honra a sua família, vai morrer. E ele acaba sendo um problema pra todo mundo. Porque ele é o único que ninguém pode acusar de nada. É isso. E é um dos primeiros a falecer, né, velho? É. Esse equilíbrio entre o dever e o prazer a gente pode ver bem na relação da Rhaenyra com o Daemon. Porque eles se amam de fato, eles sentem prazer um com o outro, mas ao mesmo tempo, quando eles têm que tomar uma decisão e tudo mais, você vê que eles estão ali, tipo assim, não, se a gente unir forças, se a gente for por essa questão de dever fazer o que é correto, de tomar decisões melhores para as coisas que ele tem que enfrentar, eles estão juntos também. Eles não estão juntos só por um prazer carnal, mas pelo ideal, pela família. Então acho que é bem interessante isso. Eu acho que na real, ela sempre queria o tio, mano. Não, Quando ela viu ali que o meu tio tá livre, poxa, velho, agora é minha hora. Casa comigo, vamos unir nossas. E ela é a única pessoa... Deixa abaixo. Ela é a única pessoa que ele se submete também. Era isso que eu ia falar dele. Apesar dele respeitar muito o irmão e... Tá, ele afrontava, mas também não esticava a corda no máximo. E apesar de a gente ter cenas complicadas dela com ele abaixa pra ela. Quando ela é coroada rainha, ele é o primeiro a ajoelhar e falar, é ela. Inclusive essa cena é linda demais. E na vida dele, querendo ou não, quase todas as vezes no início da série ele tava no prostíbulo, né, velho? Ele se entregava literalmente pra afogar mágoas ou fugir de coisas que ele queria fugir. Ouvindo Reginaldo Rossi. Ouvindo Reginaldo Rossi. Na liberdade dele, a pseudo-liberdade dele, né? Mas ele nunca tava feliz com todas as pessoas do prostíbulo que ele se relacionava ali, até algumas que ele tinha uns contatos diretos, digamos assim, pra pedir alguns feitos, mas ele nunca se sentia feliz, sempre era um refém, ficava nesse marasmo até ele poder encontrar com ela, ter o seu momento com ela, que demorou um pouco, né, mas, querendo ou não, entre aspas, ele se encontrou, né, digamos assim. Ela já mudou de atriz pra envelhecer 2 vezes, né, e o cara tá, o mesmo ator nunca envelhece. Eu não entendo isso. Ele é o Dr. Who, né? Ele viaja no tempo. Produtos Ivone é o nome disso. Olha, outro diálogo que eu queria destacar que eu achei muito bom foi o diálogo entre o rei Viserys e a mão do rei, o Lyonel Strong, que é o tal do nobre que morre. Tadinho, ele é certo, então vai morrer. E aí diz o seguinte, o Viserys está discutindo sobre o legado dele. E ele fala, puxa, não enfrentei nenhuma grande guerra, não enfrentei nenhuma grande crise. Um problema de família, né? A Márcia resolve aí, então não tive assim um negócio muito sério pra enfrentar. E aí ele questiona isso daí, né? Poxa, o que vão cantar pra mim? Ele fala pra mão do rei dele, né? Que é o Lyonel Strong. O que vão cantar sobre mim depois que eu morrer? E aí o Lyonel retruca, dizendo, não é melhor viver em paz do que virar músicas que serão cantadas depois da sua morte? E aí o Viserys fala, penso que com uma aprovação eu seria um homem diferente. Achei interessante que o Lyonel responde, tem reis que prefeririam não ter passado por aprovação e ter a sua paz. E ele fala, se você fosse um outro mão do rei, ia falar que eu ia emergir como a Aegon o Conquistador e tal. E é doido que ele gosta do Lyonel justamente porque o Lyonel fala a verdade pra ele, né? Ele joga a real. Então eu sinto assim, eu senti nessa hora, nessa discussão sobre o legado, essa coisa muito forte assim, poxa, quais crises que eu passei pela minha vida e como que eu enfrentei essas crises e como que essas provações me fizeram ser alguém,
me fizeram virar uma pessoa, né? E talvez muito disso se dê porque a gente olha pra ele como uma figura e você fica, poxa, mas ele podia ser mais altruísta, ou falar, não, agora eu vou fazer assim, ou, sei lá, Mais romper forte, né, padrões, um pouco. Parece que ele não que ele seja fraco, mas parece que ele tá ali, tá na paz. Eles falam, mano, o rei, você espera que o rei chegue chegando, né, e abale as estruturas, e ele tá ali, aí você fala, meu, vai falar alguma coisa, sabe? E talvez seja por isso, porque ele viveu um reinado de paz, né, e não viveu grandes rupturas sociais, guerras, enfim. Mas dá pra perceber que ele também busca a paz, né? Sim. Na minha perspectiva, é como se esses pontos da metade da série aí é como se fosse ele virando para uma outra forma que ele estava pensando. No início ele já era um cara mais pimposo, né, digamos assim. Não só pela doença que vai deixando ele debilitado, mas eu acho que desse episódio pra frente já mostra ele repensando, será que seria diferente se eu tivesse feito menos coisas com a Rhaenyra, por exemplo, se eu tivesse sido um cara mais peitudo, se fosse um cara de guerra, um cara que buscasse atrito, etc e tal. Será que seria diferente as histórias? Então, às vezes, é até aquele momento de você tá na ponta do precipício, né? Você não sabe se você pula, se você volta, se você fez alguma coisa de boa, se você fez alguma coisa de ruim. Então, acho que é um momento de bifurcação na própria vida dele também. Você vê que nos próximos episódios tem uma hora que tem um jantar em família lá. Exato. Que ele faz questão de bater a mão na mesa e dizer que ele conseguiu botar paz, conseguiu botar ordem no seu reinado. Cena do Shrek, né? Parece o Shrek 2, aquele... Ele queria que a família estivesse junta, unida, que tinha que acabar com todas aquelas brigas, com fofoquinha, etc e tal. Por mais que algumas coisas fossem verdades, algumas ele até não acreditasse, mas ele queria ainda preservar a paz que ele conseguiu fazer. Então, meio que da metade pra antes da série, ele era um cara. Da metade pro final, ele já era outro cara. A perspectiva que eu tenho é essa. Depois daquele jantar, ele podia ter ficado quieto e morrido. Não falasse mais nada, que aí não teria guerra. Inclusive, não é só na cena do Shrek que bate da mesa. O rapaz tá igual o Enéas aí, né? Exatamente. Meu nome é Felipe! Para de bater na mesa, velho. O cara tá revoltado. Então, pessoal, queria saber de vocês aí, o que é que vocês enxergaram de críticas, de pontos positivos, pontos negativos, seja do livro, seja da série, seja como é que foi o entendimento de vocês aí. Bom, tem alguns pontos diferentes do livro, né? Se a gente fosse pegar, assim, um pouco de ponto a ponto, acho que o nascimento da criança, apesar que foi bem impactante, né? A gente viu lá... Você terminou a série, né? Que você fez uma cara de que não viu o parto. Não. O parto, o aborto, na verdade, né? Não, Não é Natimorto. aborto. Não, foi um nascimento forçado, né, eu acho. Não, é que assim, a gente pega que ela entrou em trabalho de parto antes da Sim. hora, e a criança não nascia, ela fez força e quando viu já tava morto, por isso que não tava saindo. Mas assim, o livro trabalha isso muito mais forte, porque ela fica em 1 mês em trabalho de parto. Eita, poxa. E isso também mostra o quanto ela é forte, o quanto aquilo foi doloroso pra ela e pro Daemon. Porque a série, ela resume aquilo, mas é 1 mês de trabalho de parto, a criança nasce morta, e ali, se você vê um pouco a cena ali de perto, porque isso é uma coisa que a gente pode falar, mas Game of Thrones trabalha muito cena escura pra economizar em orçamento, então você não consegue ver algumas coisas, porque fica mais fácil. É sério? É. Eu não sabia que era... Achei que era escolha estilística. Tem eu escolhas também. estilísticas, mas eles usam isso. Tanto que você vai pegar que os episódios mais claros são os de guerra a céu aberto, então eles deixam pra gastar lá. Mas quando você pega as cenas que eles estão em casa e tal, ela é bem mais escura porque eles preservam muita coisa de efeito. Então, ele nasce um bebê dragão praticamente. Ele nasce muito escama, que a gente vai ter mais ou menos um pouco lá com o Stannis, a filha dele tem um pouco, aquela criança nasce daquele jeito. Tanto porque fica meio confuso, porque ela tem flashback, cenas de que tem um dragão na barriga dela, mas fica sim. Então, isso no livro é diferente, o impacto é muito maior também, porque 1 mês de trabalho de parto, você fala, meu Deus, como que essa mulher morreu, né? Tá 1 mês, exatamente. literalmente 1 mês parindo, então... É complicado. É uma cena muito forte. Uma crítica que eu tenho à série, aquela cena do Daemon com ela também no livro não tem, dele enforcar ela. Ah, tá. Apesar dos diretores justificarem de ele estar bravo com o filho, e isso tem no livro, fica um clima estranho entre eles um momento, e ele também tá muito bravo quando ela fala da profecia porque ele não sabia. Então isso também desperta um ódio dele de que o irmão não contou pra ele. Então, foi uma cena que eu achei até legal, mas foge um pouco da característica do personagem, que ele é maldito, mas não com a família dele. E Então, sobre, uma dúvida que eu tenho também, sobre a morte da ex-esposa, a segunda esposa, na verdade, de Daemon, né? Que a primeira ele matou e a segunda foi a que faleceu lá, que ela pediu pro dragão matar ela. Uhum. Tem muita diferença com o do livro ou não? Segue naquela mesma linha? Não, segue na linha. Não, no livro ela morre caindo do dragão. Ela não morre ela incinerada. morre pelo dragão, mas é que ela vacila, né? Vai ter mais uma morte que é dragão que eu não vou falar ainda, porque aí é spoiler da outra temporada, mas o que os caras caem de dragão também é brincadeira.
Faltou, Tem que aprender a voltar. faltou na autoescola do dragão. Aí, Faltou. aí caía. O que tem de diferente bastante, assim, do livro, eu acho que ele é um personagem muito mais enigmático no livro, mas uma coisa... Ele e o Daemon. Daemon. E, assim, melhor não falar mais que é muito spoiler, mas as coisas que desenvolve na história dele e como ele é retirado de cena pra ficar aí no ar o que acontece, é muito misterioso no livro. Então isso na série também tá... O que vai acontecer? Todos vocês já leram o livro, menos eu. Eu não quero tomar spoiler e vocês estão fazendo um esforço Eu não li o livro. Eu não li o livro, eu só sei. Eu li, eu Sou curioso. fui atrás de um blog de Game of Thrones que a menina resumiu o livro e eu li o resumo do resumo. Se você quiser, a gente põe alerta de spoiler porque é uma coisa muito legal de comentar. E Se você não ligar, eu acho que enriquece. Eu não ligo, né? Eu já estou aqui preparado e aguardando esse momento. Eu já li porque, mano, eu gostei muito dessa Alerta de spoiler, Pra então. mim, pode... Vai. Alerta de spoiler, você que não quer ouvir, depois o editor dá um jeito de te avisar pra onde pular. Não. A luta que a gente já tá esperando, a série mostra, é a luta do Aemon com Daemon. Essa é a luta que tá... Aemon com Daemon. Porque Certo. é o grande guerreiro de cada lado. Certo. A luta é épica, os dois vão lutar no chão, em cima do dragão, se quebra, tudo mais. Termina com ele atravessando o peito do Aemond e ele cai do dragão, só que ele some, ele cai no mar. Então você não sabe se ele morreu ou se ele simplesmente aproveitou a treta pra também sair, porque ele já tava muito cansado de tudo aquilo. Chega, né? Então isso é algo muito importante, que a gente não sabe se ele é um personagem que o autor aproveitou e ele não falou pra gente. Então é muito enigmático e isso é legal. Uma coisa do Aemond... Ele tá excelente, eu acho que ele é um dos melhores personagens da série. Assim, quando tem O ator é bom, o né? time skip... Apesar de ter aquele riso meio de coringa, assim, Então, mas o ator é bom. mas você olha pra ele Acho e que você é fala, isso meu... que faz ele bom. Você olha e fala, cara, ele Psicopata, ele é cara. Mal, Ele é psicopata. A natureza Então, dele. tipo, ele tá retratando muito bem. Acho que a série conseguiu fazer isso só com o Joffrey lá no Game of Thrones, que é um personagem Sim. que você olha e odeia e fala, mas o cara é muito bom ator. A Cersei também. A Cersei, você odeia ela. Mas mas a ela é Cersei, um... mas muito a o Cersei, Joffrey. a Cersei ela tem uma Quando o construção Joffrey muito maior, morreu, né? eu fiquei, gente, queria que ele tivesse sofrido mais. O Joffrey você consegue ter ódio por ele em 2 episódios. A Sim. Cersei, ela constrói a temporada inteira. O Joffrey, você olha e fala, que moleque desgraçado. Aí, tem umas horas que você fala pra Cersei e fala, puxa, tadinha, né? O Aemond, a gente pega nesse último episódio da temporada, a guerra meio que começa sem querer, né? Isso é o que criticaram muito, porque assim, tá, sem querer, mas também você vai perseguir alguém com um dragão, não vai dar um final bom, mas meio que tipo, um não queria que o dragão atacasse o dragão do outro, tava meio que o te pego na saída, né? Os dois estavam ali, Sim, mas eles estavam tentando controlar os dragões. um dando uma ombrada no outro pra ver quem dá o primeiro soco. Diz que não é assim no livro. Não, no livro ele faz isso. E isso muda muito, porque agora a guerra começou meio que por um acidente, apesar dele sentir o peso de que ele começou aquilo, mas no livro ele faz de propósito. Ele vai lá e fala, você não arrancou meu olho? E aí ele estraçalha o cara. E aí é luta desenfreada. Eu vi Então, até acho que gente esse é o- dizendo que, querendo não responder pela série, no caso, né, e não pelo livro, dizendo que era porque também ele não sabia como ele é da Hightower, né, não é Targaryen, então a galera não sabia falar valeriano, e nem todos os dragões conseguiam entender a língua dos Hightower, no caso. Então eles não conseguiam se comunicar com qualidade com os dragões. Aí, por isso, era um dos fatores do dragão não conseguir responder a ele na hora que ele pediu pra não atacar, e ele simplesmente dilacerar o filho É da... que o dragão do Aemond, o Aemond é Targaryen, full Targaryen. É. O dragão dele é interessante, que é esse negócio de que não era dele. Então é natural e isso é legal. O Aemond não é full Targaryen. Eu falei full Targaryen, mas ele é filho da Ele é Alicent. filho da Alicent. Mas Não, mas é o que a galera falou. Como eu vi a galera, no caso, usando como desculpa, né? Que eu não sei se... Ah, não, eles falam, É o eles lance falam que valeriano. não sabem falar full com o dragão, por isso que a comunicação ainda dava esse miscommunication, entendeu? Ele falou em valeriano. Eles falam com- valeriano bem, com o assim, era dragão algo que nessa eles cena. tinham. O problema dele, que aí faz muito sentido, e é legal a série trabalhar esse ponto, de o dragão ser rebelde, porque ele não é o legítimo dono dele. Então, tipo, eu te aceito, mas assim, também Não calma. vai fazer tudo que você quer. É o maior dragão, né? Então já vai ser o mais difícil de você controlar, e a gente tem que lembrar, eles são imaturos, não tiveram treinamento suficiente, tem tudo isso. E teve a breguinha deles pivete também, né? que também acho que É diferente quando você pega a Rhaenyra, que é a rainha antiga, o dragão tá com ela a vida inteira. Pronto. Faz o que ela quiser. Você vê a própria Rhaenyra ou o Daemon montando o dragão, tá fazendo o que quer. Eles são novos, isso tem que lembrar. Apesar do cara tá tamanho do Jason Momoa na série,
Eu tenho 15 anos, né? Não é Nossa, meu Deus, que cara... Então, tipo, ele é muito novo. Aquele moleque lá é mirrado, do tamanho do Jason Momoa. Não, é porque comparado aos outros da idade dele, ele Cara, ele cresceu mais que todo mundo ali. tomou mas madeira é de um cara- picanha. Não Tomou faz madeira... sentido nenhum. Eles erraram muito nessa questão, velho. O moleque, Do tamanho moleque dele. cresceu, que é problema? diferente. Ele tomou um aditivo ali. O menino é diferente. Da Lyanna também, nem sinal de fumaça, que nem nos livros ou não? Ou tem alguma diferença também? Desculpa, não entendi. O irmão da Lyanna, que era casado com o Rhaenyra. Ah, tá, não, ela tem aquela ideia pra não matar ele. Então ele foge lá pra Essos, vai Pentos, que é a cidade dos caras lá que curte aí, ficar Com de o boy boa. que ele gosta. Com o boy que ele gosta. Noronha. Vai lá, Capão Redondo, essa terra onde o sol não bate. Aí ele vai pra lá e vai ser feliz, entendeu? Fernando de Noronha. E aí os entendedores entenderão a referência. Essa interação da família é muito interessante, porque vai ser a primeira vez que eles vão brigar entre eles, né? E isso da Rhaenyra é muito legal na série, porque ela tinha todo o poder pra começar, que o Daemon fala, mano, a gente tem dragão, vamos pra cima, pega os caras desprevenidos, acabou, chega com 5 dragão lá em Kingsland, acabou. Mas ela fala algo que a Daenerys vai criticar e depois vai fazer. Porque ela fala, eu não vou reinar um reino de cinzas. Uhum. E a lindo Daenerys isso. é a rainha das cinzas e ela tá o tempo todo, não quero reinar no reino de cinzas, como ela conquista, deixando tudo em cinzas. Então esse contraponto é muito legal, porque ela fala, eu não vou começar essa guerra. A gente até vai fazer, mas se eles quiserem brigar em família, eles vão começar. E aí eles começam... O legado do pai, né? Ela cumpre o legado do pai, tipo... Por ela ter entendido o que o pai dela fez, ela tem um dever muito grande com Eu ele. acho isso muito interessante. Eu tava vendo uma crítica depois e o cara tava falando assim, ai, ela não tava fazendo nada ali na discussão, tava só sentada, sofrendo a dor do parto, blá, blá, blá. Mano, ela foi a mais consciente ali, ela disse, peraí, deixa eu pensar no rolê, entendeu? E quando ela fala essa frase, eu não vou governar um reino de cinzas, o que mais a gente espera de um rei? Que ele governe pessoas. Então, a gente vê na série inteira pessoas lutando pelo trono, pelo poder. E ela tá lutando pra fazer o principal papel de um rei, que é governar pessoas. Então, tipo assim, não, se tinha alguém desavisado ali, não era ela. Teve até aquela... Acho que ela também botou a mão na consciência pra repensar sobre a amizade dela com a rainha, né? E querendo ou não, elas eram muito unidas no começo, tiveram essa bifurcação aí, uma teve que seguir o rumo de ficar com o pai É que dela, nem né? que quando você pega o pai do seu amigo ou a mãe dele, não É dá pra estranho. manter uma amizade É bem muito bacana. Mas é muito legal quando a mão do rei, né, traz o pedaço do livro que elas liam juntas lá embaixo da árvore. E parece que é um momento que fala assim, meu, pra que é isso, né? Pra que eu vou começar uma guerra? Peraí, qual que é o motivo? E é o motivo que começa a deixar o Daemon nervosão, né? Porque se fosse ele já chegava lá matando todo mundo. E ela, não, uma guerra tem que ter um propósito. Qual vai ser? Vamos decidir isso? E o que é doido é que a guerra começa quando ela perde. Exato. Porque aí ela perde o filho e aí você vê a cara dela ali. Exato. Agora... Todo o próximo desfecho, né? E as Exato. grandes guerras do Game of Thrones começam por culpa do filho de alguém. Se você... Cara, Talvez da vida. Cara, na história tem muito... Sabe a Primeira Guerra Mundial? Ela começou depois do assassinato de um príncipe. Entendeu? Então, exatamente. Então, assim, é assim. É meio que assim na história. Porque entendeu? parece que a sua racionalidade vai até certo ponto. Então, Exato. quando você aperta um ponto que ele fala, beleza, não tem mais nada a perder, você tirou meu filho. Então, você pega a Guerra dos Bastardos, o nome já diz isso, a rebelião do Robert é por conta disso. Você pegou a mulher do cara, os filhos. Então, sempre desencadeia em guerras grandiosas. Troia. A maioria... Eu tava lembrando da Guerra de Troia. A exato. maioria dos grandes acontecimentos são baseados em dores muito profundas, né, do ser humano. Pessoais. E Quando eu não me tem ident- mais o que perder, né? Eu me identifiquei muito desde o começo da série com essa questão feminina, né? Porque eu acho que quando eu assisti o Game of Thrones, tinha bastante essa questão... Enfim, os primeiros episódios são só sexo, né? E eu fiquei até tipo, ai, senhor, não vai acabar. Mas nessa outra, até por ela ser mais rápida, mais direta, e eu me identifiquei muito com a leitura das personagens, né? Que são duas personagens que têm interesses pessoais, mas ao mesmo tempo... Enfim, a Alicent tá o tempo todo ouvindo o pai falar, você tem que fazer isso, vai lá no rei, ó, faz assim, faz assado. E a outra querendo se desvincular do pai e dizer, não, eu posso fazer isso. Então, e até quando a segunda esposa do Daemon lá, que, enfim, ela
é um momento que ela fala, eu não aguento mais, eu perdi o meu filho. Tipo, me mata. Ela se entrega pra ser queimada. Então, a dor daquela mulher, sabe? E eu, assistindo a Rhaenyra, eu falei, em que momento essa menina vai virar e não vai aguentar mais? Porque, assim, eu não aguentaria as coisas que ela tava passando, entendeu? Então, assim, não ser aceita, viver sempre com a questão da inferioridade. Tipo, eu nunca vou poder ser a rainha que o povo espera porque eu sou mulher. E as outras questões de quando a própria mãe dela, no parto, o cara lá que tá fazendo o parto pergunta, você quer salvar ela ou o bebê? A gente vai ter que escolher um. Ele fala, não, eu quero a criança. Poxa, de novo a mãe foi entregue pra morrer. Aquela cena é chocante. Eles cortam ela no meio viva pra tirar a criança. Tipo assim, cara, como assim, sabe? O tempo todo. E as mulheres dessa série são muito fortes. Assim, isso me moveu de um jeito que o Douglas, eu nem percebi, mas eu tava assistindo a série assim. Ele começou a gravar na cena que a Rhaenyra descobre que o pai morre, enfim, começa o parto, o Daemon vai começar a guerra, não, a gente vai discutir, vai pra lá, e ela chama os filhos, e ela fala assim, ninguém vai decidir nada aqui sem falar comigo. Eu que vou falar aqui, quando alguma decisão for tomada, eu vou falar. E ela tá parindo, entendeu? Tipo, cara, como assim? E aí, quando terminou o episódio, o Douglas falou, cara, você tava chocada assistindo. E realmente, porque ela é muito forte. Eu fui assistir um comentário no YouTube e o cara, nossa, esse episódio foi só pra mostrar o quanto que a Rhaenyra é fraca. Cara, você tá zoando com a minha ódio, cara. Eu só queria dizer assim. A guerra começou pela dor dela. Quando termina no close do rosto dela, você fala, vai ser movimentado por essa dor. E é a pior coisa que a gente pode esperar, deixar que a nossa dor movimente as nossas ações. E eles conseguiram tirar a sanidade e a humanidade que ela tinha. Porque agora ela vai lutar por causa da dor dela, entendeu? Vamos falar mal, rapidão, da série. Vamos zoar. Não. Só assim. Veredito, parça. Veredito, tá. Não, a série é boa. É uma excelente série, principalmente na área de fantasia. Tem episódios que são, na minha opinião, ficaram escuros demais. Ai, demais. Aquele da praia. Demais. Ficou assim... Aumenta o brilho dessa TV aí. Até entendi. Gente, eu juro, eu aumentei muito. O cara tava vendo na TV de tubo, sem Tava muito Toshiba. escuro. Não, o negócio triste é quem assistiu no celular, né? O cara que... O senhor do Telegram. Teve episódio que, pelo amor de Deus, cara, o celular tava quase entrando no meu cérebro, não consegui enxergar, velho. Então, a série eu achei a série escura demais, mas assim, a narrativa geral achei boa, tem algumas coisas que achei que ficaram muito mal explicadas, então, por exemplo, o escudeiro que era da Daenerys e depois virou da Alicent, qual é o nome dele? Da Rhaenyra, né? Que a Daenerys da Rhaenyra, isso Criston. aí. Sir Criston. Quer dizer, no livro... Ele mata o cara, o namorado do outro lá, numa justa. Nesse, ele mata no meio de uma festa de casamento e não acontece nada com o cara. Não, peraí. Irmão. Ficou ruim isso aí. Sim. Então, assim, pra mim ficou mal explicado. Então, algumas decisões eu achei que não ficaram legais, né? Algumas soluções que eles precisavam encontrar. Achei também quer dizer, faz sentido ela ficar um tempão em trabalho de parto pra nascer... E ok, eles precisam economizar ali, é um episódio só, precisa movimentar, ok. Só que assim, na Idade Média as coisas acontecem de maneira mais lenta, sim. Então daria pra você encontrar uma outra solução, não sei. Então achei essa parte também estranha. E, enfim, tem algumas coisinhas assim que eu achei estranha. Não vou comparar com o Senhor dos Anéis, porque pra mim são propostas completamente diferentes. Deixa que eu comparo. Não, e o dinheiro envolvido é bem diferente também. Não, a proposta do Senhor dos Anéis é uma série... É uma série... As duas são épicas, mas a do Senhor dos Anéis é uma série mitológica. E enquanto que A Casa do Dragão, né? É uma série épica medieval com alguns elementos fantásticos, mas ele é quase uma baixa fantasia, se a gente Eu fosse acho o Lord of Rings bem mais, assim, fantasioso que Game of Thrones por causa da questão política. Exatamente, o Game of Thrones ele é mais político, apesar de que eles tentaram inserir algumas coisas, né, nos Anéis de Poder, até o Ar-Pharaon, ele é o mais político e tal. Sua nota, rapaz. Tá penteando aí, tá penteando. Não vou dar nota nenhuma. É bom, muito Eu tenho nota. Anéis do Poder, você falou que foi nota? Bom, muito bom, médio. Agora você fala aí, foi muito bom, foi bom, foi ok. Mas eu falei médio
Os Anéis de Poder? Não Dá um falei. yay ou dá um blé? Não, eu achei as duas Yay séries ou muito blé? boas. Pronto. Tudo yay, não tudo consegue yay. comparar, tô falando. Então tá bom. Eu, particularmente, Não, só com... Por que pode vai falar, comparar as duas? São Não. obras diferentes. Eu vou Concluir o comparar. seguinte, os Anéis de Poder seria mais num estilão, digamos assim, novela, trabalhando por núcleos. Ela tem uma barriga no meio dela, que é típico de novela, mas ela fecha muito bem. O último episódio, ele é maravilhoso, assim, muito bom. O cara Aquele reclamou de embate lá é corrida e tá excelente. falando É. isso, né, mano? Agora, A Casa do Dragão, eu achei ela mais regular. Os episódios... Mais Era isso que eu ia plana. falar lá. Os episódios são mais fechados, entendeu? Eles têm em si começo, meio e fim, até por isso os diretores diferentes. Então ela trabalha menos em núcleos e mais em temas daquele episódio e vai fechando o episódio. Tem hora que o episódio acontece numa locação só, num lugar só, né? Esses dois últimos episódios, eles focaram nos verdes e outro agora nos pretos. Então, assim, isso tornou a série mais regular. Mas pra mim, o último episódio não impactou tanto quanto impactou os Anéis de Poder. A série como um todo também fez sentido, mas foram os episódios trabalhados individualmente. E aí tornou ela regular. Os Anéis de Poder, o último episódio, fecha tudo. Pra mim, assim, ele foi muito impactante pra mim. Foi muito legal. Talvez tenha um pouco do subjetivo envolvido, mas sempre tem. Então, eu analiso a série como... Anéis de Poder pra mim é bom. E essa do House of the Dragon é muito bom, certo? As comparações, elas são inevitáveis. Por quê? Você tá falando de duas obras de fantasia. Sim. Você tá falando de dois autores renomados. E você tá falando da proposta de colocar personagens femininas como protagonistas. E saíram juntas também a série. E saíram juntas. E de Exato. empresas concorrentes. Isso. E você tem a Galadriel, que é chata. Ela é chata, cara. A Rhaenyra e a Alicent, que deveria ser a antagonista da Elas série, são mais envolventes. são muito mais cativantes. São mulheres que realmente mostram a sua força, que mostram a sua independência. Eu acho que essa primeira temporada, ela trabalha uma questão, longe de qualquer discurso político, mas de uma emancipação feminina de um machismo estrutural que existe. E existia naquela época. Então você vê ali a Alicent dando um basta com o pai dela, falando assim, chega, você tava me manipulando esse tempo todo por busca de poder, entendeu? Chega a Rhaenyra e fala pro pai dela, não, beleza, você quer que eu faça isso, mas a partir de agora vai ter que ser do meu jeito. Eu vou escolher quem eu vou casar, eu vou escolher isso e aquilo. Já no Anéis de Poder, você tem a Galadriel sendo manipulada, tem um romancezinho mal Aquele construído ali, Ela entendeu? Foi Só ficou um manipulada por um dos maiores vilões de todos os tempos. olhei desse Então, jeito, beleza. mas... Não, Cara, Romance beleza. safado, romance O safado. Não. romance foi muito ruim. Mas, tipo assim, você tem ela levando esporro de um cara lá, que é Sim. o Elendil, né? Que é o pai do Isildo. Ele dá um esporro nela, tipo, um cara de, sei lá, deve ter 80 anos na série, e ela tem milhares de anos agindo como uma adolescente. E isso ficou estranho mesmo. Isso Entendeu? ficou esquisito. Eu concordo. Então- E ela fica muito revoltadinha quando ela encontra a rainha pela primeira Isso- vez, né? Isso ficou Eu estranho. acho que, assim, a proposta de Senhor dos Anéis, no quesito técnico, assim, audiovisual, tá excelente. Tá de nota E 10 nisso eu pra achei que mais. ficou melhor que, Nossa, lindo, que House of O Dragon. House of the Dragon é muito ruim tecnicamente, você olhando os efeitos deles. Até dos dragões, se você tem reparar, tá umas muito coisas- artificial, cara. E são as cenas normalmente mais escuras. Sim, são justamente cenas mais pra escuras. economizar, que nem o Carlos falou. Mas no quesito da narrativa, a história, os personagens estão muito mais cativantes. Então, assim, eu coloco House of the Dragon como a grande série desse ano. Eu acho que foi um acerto, assim, muito grande. E sei que, tipo assim, na hora que vier os prêmios, a gente vai ver o resultado disso. Porque aí você tem um orçamento mais baixo, mas você tem uma proposta melhor. A história de Senhor dos Anéis, eu sou muito, muito fã mesmo. Sou mais fã ainda do que de Game of Thrones. É uma história melhor, mas o jeito de contar a história, tipo assim, não é a mesma coisa. Você coloca ali, por exemplo, aquele tiozinho, aquele seu avô que sabe contar uma boa história, ele tá contando o House of the Dragon. Já o Senhor dos Anéis é aquele cara que não manja nada, Os não Anéis tem de uma Poder oratória. dessa, né? Os Anéis de Poder. Você é um cara que não tem oratória, não tem nada, não sabe contar uma história gostosa, do qual você acaba ficando cansado com a série. Eu Mas- achei gostosa. Pra mim, Anéis de Poder foi aquela série gostosa, delicinha, que eu assistia comendo minha jantinha, depois da minha aula de inglês. Deliciosa, maravilhosa. Agora,
A House of the Dragon era aquela série que eu não conseguia comer assistindo, que eu ficava tensa e que meu coração ficava, tipo, ansioso e me movimenta. É uma série que me movimenta como Te instiga pessoa. a pensar mais Isso, sobre e as emocionalmente. Mas Os Agora, Anéis de Senhor Poder dos Anéis instigou- Não, me não. fez Não, bem. não. Sem depender, É uma não. série Não, não, linda. não, Você já deu a sua opinião. Candidato. Esse sonho viajando. Corta o microfone do É só ouvir o último episódio. Corta o microfone do candidato. Candidato. Mas eu achei linda, tava O ótimo. senhor conhece as regras, O candidato. senhor tá inventando uma nova regra aqui. Tá bom, fala então. Não, vamos fazer o seguinte. Não, eu tenho que ser o último, porque eu sou fã. Não. É verdade, ele Porque vai quando terminar. o bolseiro vem aqui, ele que manda. Então agora tá na minha série. Vai lá, ô Deixa eu dar Felipe. a primeira minha nota. Eu dou 8,5 para Anéis de Poder e 7,5 para House of Dragon. Aê, estamos juntos. É por isso que a série não chega aí. Ê, rapaz. Pode ser porque Mas- um foi pelo Telegram e o outro pelo Prime? Pode. Mas, É porque um você viu no Telegram e o outro você viu na TV. Lógico que você vai preferir o que você viu na TV. É linda a não, cara, série. mas eu concordo em passo com o que o André falou e concordo em passo com o que o outro jovem falou. Porque, querendo ou não, eu achei que o final do Anéis de Poder conseguiu entregar aquele plot twist e dar uma animada a mais comparado do que o do House of Dragon. Mas House of Dragon foi linear, bem linear, e o Anéis de Poder não foi, infelizmente. Mas tá aí, minha nota é essa. Não me julguem. Já começa que o Felipe errou nas duas notas, né? Duas notas baixas, com cada 7,5, 8,5. A série não. mais cara da história. Exigente. O cara dá 10 pra Digimon, Digimon é um milhão de tudo. aí vem dar 7,5 pra cada... Criancinha, que nem ele fala. Editor, corta esse cara desse episódio. Esse cara não merece estar aqui, não. Mas vamos lá. Ó. Primeiro, eu acho que Anéis do Poder tinha uma história melhor na mão. Não executou melhor que Casa do Dragão. Isso pra mim é um demérito gigantesco quando você compara as duas séries. Quando o Carlos fica sério, porque a crítica é boa. Você tem um autor melhor, uma história melhor, você tem um orçamento maior, e aí se for comparar ponto a ponto, a abertura chega nem perto. Concordo. É verdade. Por mais que tenha um conceito, eu até Mas é entendo. É que eu, Bonita. não, eu acho bonito que é a Não, canção é do Zayn. legal, você tem mais... É, Não, mas a melodia dá pra não contar é... aquela- Não, é porque a gente já tá familiarizado com aquela melodia, né? Ah, mas os caras podiam ter feito uma melodia mais... Você lembra, né? Era. a Senhor dos do Anéis Peter tem Jackson. músicas que se você ouvir hoje, Então, você fala, poxa, Senhor dos Anéis. Certeza, Anéis do Eu nem Poder, se como tocar é. uma música, você fala... Poderiam eu entendi. pegar os temas dos filmes. Até Não, porque poderia. o Howard Shore, que é o cara que fez a trilha sonora dos filmes, ele tava envolvido na produção da série também. Eu acho que poderia Tinha ter- música autoral dele que ele podia Pois colocar é. lá. Pra mim... Eu até entendi que eles queriam fazer meio que aquela caminha pra simular talvez a canção do Zaynur, mas não pegou, não sei. Não vingou, não. Pra mim, você tem o peso do orçamento também é muito grande. Você me vender a série mais cara, então eu espero que seja a melhor da história da humanidade. É a que você mais teve investimento. E ela não conseguiu ser melhor. Ela errou pra mim muito no elenco. Acho que o elenco do Anéis do Poder ele é fraco, no geral. Você tem bons atores, mas tem atores ruins. Tem personagens que você olha e fala, meu Deus, parece novela mexicana da SBT, algumas coisas. Então dói. E no Casa do Dragão, muito pelo contrário. Você tem muito ator que você também não conhece, mas assim, o próprio emoji que a gente falou. Cara, mal tem fala, mas a postura do personagem, a forma que ele anda, a forma que ele... Que se você ler o livro, você fala, meu, esse é o cara que eu imaginei. Isso pra mim é algo que é muito bom. Que talvez a gente teve um pouco lá atrás no Harry Potter. Quando você lê o livro, você olha alguns personagens e você fala, esse é o cara que eu imaginava. Certo. Então acho que isso pra mim é um mérito muito grande da série. Outra, ela não é a história principal do Game of Thrones, e Anéis do Poder tá lidando com o vilão principal do Senhor dos Anéis. Por mais que você queira falar do Morgoth, Sauron é o cara. Né? Sim. E você não conseguiu entregar. E você tá trabalhando com uma série que você nem tem um vilão. Mas você não entregou o vilão? Não, todo mundo já sabia que aquele cara era o Sauron. Não. Todo mundo já tava falando. E E, quando a e gente- outra, a construção também do mago, que todo mundo já sabia que É, era o mago faltou. também. Não foi nenhum plot twist. Eu não achei. Eu entendo que o último episódio ele é bom, mas se tem uma coisa que foi corrida, foi aquele último episódio. Sim. Enquanto Sim. no Game of Thrones você Concordo. tem... Na Casa do Dragão você tá indo Não. passo a O André passo. tá Você tá indo... irritado. O Pra Bolt mim, dirigiu cada o palavra- episódio. Não. Pra mim, cada palavra da sua última frase está errada. Não, eu tenho direito... Acabei de ganhar direito de resposta, que o candidato tá invadindo o meu tempo pra falar, por favor. Então, assim, pra mim ela perde muito, porque ela tem um hype muito maior. E assim, ela entendeu que ela tinha medo da Casa do Dragão, já começa aí. Os caras adiou 2 vezes o lançamento com medo de bater de frente com a Sim, Casa do Dragão. Sim. Então, eu acho que a série tá muito mais consolidada, tá trabalhando uma história que não é a principal e ela conseguiu te vender muito.
Eu acho que a última cena do Casa do Dragão ela é muito boa, apesar de que eu esperava que a Rhaenyra virasse com um olhar mais sombrio, de ódio. Mas eles quiseram ainda trabalhar uma humanidade dela virar como uma mãe, não como uma mulher que vai destruir tudo. Então acho que eles trabalham coisas muito interessantes, mas pra mim, Casa do Dragão foi melhor. Pra mim é uma mãe com ódio. Mas você sente mais o peso da perda dela do que o realmente vou acabar com tudo. Você ainda olha pra ela e sente um fio de ela tá humanidade. muito frustrada. Eu achei que ela ia virar com uma cara de tacar fogo em tudo agora. Não vai sobrar, não vai subir tipo ninguém. Tipo a Carminha, tá ligado? É. Nazaré. Assim, eu acho que as duas são excelentes, acho que são muito boas, mas pra mim, Casa do Dragão, vai 9,5, não vou falar que é 10 porque eu acho que tem sim suas falhas, mas Anéis do Poder, sendo bem generoso, tá dando 9. Acho que aí ela merece um 8,5. Só pra não dar 10. É, porque eu acho que tem umas barrigas nela, assim, de coisa. Isso a gente tá falando de uma temporada. Pode Uma ser temporada. que depois, Pode as ser. duas séries, uma pior, outra melhor, pior, é a outra normal. melhor. Só espero que o pessoal dos Anéis de Poder não olhe pra Casa do Dragão e fale, agora quero fazer uma Casa do Dragão do Tolkien. Que aí Não. A métrica é Calma. só que eles precisam desenvolver a coisas história. diferentes. Tem cenas pra mim de efeitos assim muito boa, apesar de ter orçamento limitado, você tem o olho do Aemond, eu acho que ficou muito legal quando ele mostra. O rei, mas Por que ficou O azul? olho dele é o que, azul, velho? É Parecia uma pedra, uma é um bolinha de diamante. uma pedra, uma pedrinha. É um lá. diamante. E o Aemond que é? Já tem tudo a ver com os outros episódios. Nossa, Resident Evil total, cara, o mó Viserys. O cara tá com Zumbi. tiro no peito, tá sem um olho, tá sem uma mão, mas o cara tá lá com um efeito especial maravilhoso. Então, Nossa, Casa do Dragão... na hora que eles E não tão- é computadorização. É uma Ele é só um máscara cara que colocaram. Uma máscara que colocam no ator. É que ele é Cara, velho e achei feio incrível, mesmo. cara. Na hora que ele tá sentado e tão arrumando ele pro jantar, que ele fica... Ai, eu fiquei, gente, que bizarro. Meu Deus. Parecia o Smeagol ali. Meu precioso. Que horrível. Todas as vezes que terminava o episódio do Anéis de Poder, eu virava pro Douglas e falava... Que lindo, que bom. Nossa, que bom, que lindo. Eu acho Ainda bem que que... você falou que seu marido era lindo. Maravilhoso. Ela olhava ai. pro Douglas e falava, que lindo, Ai, que que homem. lindo, que homem. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.